Neste vídeo, vou resolver algumas questões para reforçar os conteúdos estudados até o momento. Para isso, preparei uma lista de exercícios que ajudarão a fixar o que foi aprendido. Como o YouTube ainda não me permite fixar comentários, nem adicionar links na descrição, criei um QR Code usando o Python, que é esse QR Code aqui. Ao escaneá-lo, você terá acesso ao link do OneDrive, onde encontrará a lista de exercícios em PDF e as soluções em dois formatos, Jupyter Notebook e PyCharm. Vocês podem escanear o QR Code usando o celular ou no computador, utilizar uma ferramenta de captura para recortar apenas o QR Code. Depois disso, basta abrir Mesh no Google para escanear o código e acessar o link. Então, no Google, basta pesquisar por imagem, vou arrastar o QR Code e ele vai ler o link que está dentro desse QR Code. Copiar o URL, vou abrir uma janela privada, Ctrl V, e aqui eu vou ser redirecionado ao link do OneDrive, que vai conter a lista de exercício e as soluções nos dois formatos, PyCharm e Jupyter Notebook. Vou fechar aqui. E essa lista de exercício contém, ao todo, 8 questões, sendo que a questão 4 envolve detalhe que ainda não mostrei. Todas as outras podem ser resolvidas com o que aprendemos até agora. Se você quiser tentar resolver os exercícios antes de assistir a explicação, baixe o PDF, resolva as questões e depois volte ao vídeo para acompanhar as soluções. Nesse caso, eu vou começar pela questão 3, que diz: crie um programa onde a pessoa informe o ano de nascimento e a partir disso calcule a idade atual, considerando um ano atual. O programa deve imprimir a idade da pessoa e informar se ela é maior de idade ou não. Então vamos lá para o PyCharm. Como eu preciso manipular data, vimos que tem uma biblioteca pronta para isso, que é DateTime. Pronto, DateTime, import date. Eu vou pegar a data atual, que nesse caso é date.today, e da data atual eu vou pegar o ano atual, data atual e o atributo year. Perceba que esse formato aqui é string, então vou converter para inteiro, que eu vou precisar realizar uma operação matemática, int, e agora eu vou pegar o ano de nascimento do usuário. O ano de nascimento vai ser também inteiro, str, o input, digite o seu ano de nascimento, dois pontos, espaçamento, e agora a idade para fazer o cálculo é o ano atual menos o ano de nascimento. Como eu preciso mostrar se é maior ou menor de idade, então vou fazer isso em única linha. Vou colocar a condição, vai ser maior de idade se a idade for maior ou igual a 18, caso contrário, vai ser menor de idade. E aqui eu vou formatar o print. Você nasceu no ano de nascimento e possui a idade anos para o ano de ano atual. Aqui agora eu vou quebrar a linha, é só apertar o Enter. Esqueci de colocar um ponto aqui, sendo, portanto, condição. Agora eu vou executar. Informe o ano de nascimento, 2000. A pessoa que nasceu em 2000 possui 24 anos para o ano de 2024, sendo, portanto, maior de idade. Vou executar novamente. Agora eu vou colocar 2014. Então tem 10 anos, portanto, é menor de idade. Já a questão 4, ela disse: uma empresa de bolos lhe contratou para criar um programa que, a partir da quantidade de bolos, calcule automaticamente a quantidade de açúcar e farinha de trigo, dando a resposta em quilo. Sabe-se que, para fazer um bolo, são necessários 0,2 kg de açúcar a 200 gramas e que a quantidade de farinha de trigo é o dobro de açúcar. Observação: será necessário realizar um arredondamento do valor, pois só é vendido a quantidade inteira de açúcar. Então, nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, vamos supor que o programa ele deu 1,4 kg de açúcar e a gente tem que fazer um arredondamento, ou seja, pegar o próximo número inteiro. Se dá um número decimal, como nesse caso que é 1,4, a gente vai fazer um arredondamento para 2 kg. E assim sucessivamente. Mas até o momento eu nem ensinei como faz esse arredondamento. O Python ele já tem uma biblioteca pronta, que no caso é a math, from math. Eu vou importar nesse caso aqui a sil, que é uma função. Perceba que até anteriormente eu falei de classe, mas também você pode fazer uma biblioteca que nesse caso da math, ele é um conjunto de funcionalidade, que são as funções. Então, vamos lá. Nesse caso, eu vou pegar a quantidade de bolos, vai ser inteiro, str, input, digite a quantidade de bolos a serem produzidas. Dois pontos, espaçamento. E agora eu vou fazer o cálculo da quantidade de açúcar e farinha de trigo. A quantidade de açúcar vai ser quantidade de bolos, vezes, como vimos, é 0,2 kg, então 0,2. E a quantidade de farinha de trigo vai ser o dobro da quantidade de açúcar. Quantidade de açúcar vezes 2. Aqui eu vou colocar um print simples, print quantidade de açúcar, e o outro print quantidade de
farinha de trigo. Então, eu vou executar. Eu vou dizer que a quantidade de bolo vai ser 7. Nesse caso, ele apareceu 1,4, que é de açúcar, e farinha de trigo 2,8. Então, agora a gente vai fazer um arredondamento. Então, agora eu vou pegar a quantidade de açúcar e dizer o seu da quantidade de açúcar. E eu vou pegar agora a quantidade de farinha de trigo e repetir o mesmo processo. E vou deixar esse print aqui antes. E vou fazer um print formatado. Vezes 40, só para ter uma separação. Então, vou colocar agora o print formatado. Print F. A quantidade de açúcar necessário é de quantidade de açúcar. E o print agora para a quantidade de farinha de trigo. Vamos executar. Vou dizer novamente que é 7. Então, de 7, inicialmente vai precisar de 1,4 kg de açúcar e farinha de trigo 2,8. Após o arredondamento, ele vai ficar a quantidade de açúcar é de 2 e a quantidade de farinha de trigo é 3. Eu esqueci aqui de colocar a unidade que é o quilograma. Então, agora ficou certo. E essa função sempre vai fazer um arredondamento para números de casa decimais. Aí a próxima questão diz: faça um programa que receba como entrada a temperatura em Fahrenheit, que é o padrão americano, e transforme a temperatura para Celsius, que é o padrão brasileiro, mostrando na mensagem de saída o valor da temperatura em Fahrenheit como em Celsius. Coloquei aqui a equação e disse que C é Celsius e F Fahrenheit. Então, vamos lá. Nesse caso, eu vou precisar somente do input do usuário da temperatura em Fahrenheit. Sei que a temperatura é decimal, então vai ser float, né? Temperatura em Fahrenheit vai ser float str input digite a temperatura em Fahrenheit, 2 pontos. E agora eu vou converter a temperatura para Celsius. A gente viu que temperatura Celsius, pela equação, vai ser 5 que multiplica, abre parênteses e fecha. Aqui eu vou fazer outro parênteses e fechar, que é o temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Essa é a mesma temperatura que está aqui na equação. Agora eu vou mostrar a informação print. A temperatura em Fahrenheit é de temperatura Fahrenheit, vou botar o símbolozinho aqui agora, F, corresponde com temperatura Celsius da unidade C. Então vou executar, vou colocar 41. Então 41 Fahrenheit equivale a 5 graus Celsius. Isso é fácil de observar. 41 menos 32 vai dar 9. 9 dividido por 9 vai dar 1. 1 vezes 5 vai ser 5. Então essa é a equação para você fazer uma conversão de temperatura. E por último, a sexta aqui vai ser receber a temperatura em Celsius e convertê-la para Fahrenheit. Então vamos lá. Aqui nesse caso, a gente vai ter que fazer uma manipulação. A gente sabe que a temperatura, que é Celsius, vai ser 5 vezes F menos 32 dividido por 9. Então, eu vou fazer só um rearranjo. Eu vou dizer que a temperatura Fahrenheit agora vai equivaler a 9 que multiplica por C dividido por 5. Então, vou deixar aqui entre parênteses só para organizar. Dividido por 5, somado com 32. Basicamente eu fiz aqui, só multipliquei, então o 9 que está dividindo vai passar multiplicando, o 5 que está aqui multiplicando ele vai passar dividindo, e após isso você soma com 32. Foi isso que basicamente eu fiz aqui. Então a gente já tem a equação e vamos fazer agora o input. Então temperatura Celsius vai ser float str input digite a temperatura em Celsius. E agora vamos converter essa temperatura. Temperatura Fahrenheit vai ser, bota aqui o parênteses, 9 vezes temperatura Celsius dividido por 5 mais 32. Vou colocar um printzinho, print. A temperatura em Celsius é de temperatura Celsius, a unidade que equivale a temperatura Fahrenheit. Eu vou botar a unidade que é. A gente viu que 41 Fahrenheit equivale a, então, 5 graus Celsius. Então, vamos colocar agora 5 graus Celsius e verificar se vai corresponder a 41 Fahrenheit. Vou executar. Nesse caso, eu vou informar 5 e deu exatamente 41. Para os demais exercícios, tente resolvê-los por conta própria. Se encontrar dificuldades, consulte a resolução. Recomendo o formato Jupyter Notebook, que é esse aqui, pois ele permite visualizar uma questão específica
sem ver as demais. Por exemplo, vou abrir o arquivo e aqui ele vai ter as questões e, por exemplo, eu quero rever a questão número 3, que a gente já resolveu. Então você clica, ele vai mostrar a resolução e você pode executar em célula separada. Então aqui você vai apertar Ctrl Enter, digitar o ano de nascimento, que é o 2000, e ele vai falar que você possui 24 anos e você é maior de idade. Já o arquivo .py, que é do PyCharm, ele mostra todas as respostas juntas, o que pode não ser ideal se você preferir ver apenas a resolução de uma questão específica. Então, até a próxima aula.